Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, assim está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por nos agraciar com a oportunidade de nos unirmos e nos reunirmos na Tua presença para Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Fizemos a nossa parte, Deus, mandamos para os céus o nosso louvor, a nossa oração e a nossa adoração. Agora esperamos que dos céus o Senhor mande para nossas vidas, meu Deus, o pão vivo, o alimento, a Tua palavra, a vitória, a bênção e o milagre que a Tua igreja necessita. Não queremos para nossas vaidades, mas para as nossas necessidades. Por isso assim vem, meu Pai, em nome de Jesus, e continue falando conosco para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Podeis sentar. Alguém diz, e eu penso que de forma equivocada, é o meu entendimento, é a minha compreensão, é um equívoco quando alguém diz que é errado ser religioso. Alguém censura, alguém critica e alguém reprova quando nós temos atitudes de religiosos ou de religião. A palavra religião, ela é uma palavra que vem da linguagem romana, o latim. A pronúncia latina para religião é religare, ou religar, ou religação. O doutor Tiago, no capítulo, se eu não me engano, 1, versículo 26, ele diz: a religião pura e verdadeira é visitar as viúvas e dar assistência aos órfãos e os necessitados. Então veja que a Bíblia não reprova atos religiosos. O que eu posso dizer para os irmãos é que a religião, ela não é poderosa, ela não é suficiente para salvar o homem. Por quê? Porque a religião é o ato que o homem faz em busca de Deus. Religião é o homem em busca de Deus. Quer ver um ato religioso? Quando Adão pecou, que fez roupas de figueira para ele com a folha da figueira, isso é um ato religioso. Mas quando Deus veio, Deus matou um animal e fez roupa para vestir Adão e Eva. Ou seja, a religião é o homem em busca de Deus. E o cristianismo é Deus em busca do homem. Por isso eu digo que a religião é falha, a religião ela é imperfeita e ela não tem poder para salvar. Mas Deus, ele só vem atrás de mim se eu declarar que desejo Deus e for atrás de Deus. Então o fato de eu buscar Deus, ir atrás de Deus e declarar que quero Deus, isso é um ato religioso. Então, mediante essa minha atitude religiosa, aí vem o poder do cristianismo, Deus em busca do homem. A religião é falha, porque se o homem for em busca de Deus, Satanás pode impedir o homem de buscar a Deus. Satanás pode colocar um empecilho e o homem desistir de buscar a Deus. Satanás pode colocar uma barreira e o homem desanimar de buscar de Deus. Satanás pode criar uma luta, um deserto, um vale, uma prova, e o homem se desviar do propósito da sua busca para com Deus. É por isso que a religião é falha. Agora o cristianismo, que é Deus em busca do homem, veja, quando o homem vai buscar a Deus, Satanás pode impedir. Agora, quando é Deus que vem em busca do homem, não tem demônio, não tem inferno, não tem Satanás que impeça, quando é Deus que vem em busca do homem.
Mas Deus só vai vir em busca do homem se o homem decidir buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se o buscardes, o achareis. Veja o que é que a Bíblia está nos ensinando dentro do contexto da religião. Veja, quando Deus criou o homem, Adão, Eva, deu a eles um mandamento, só um, que por causa da desobediência do homem, Deus teve que dar depois 613, era só um. Veja como o homem é pequeno, limitado, fraco e falho. Não conseguiu guardar um, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi esse único mandamento que Deus deu para o homem. Vocês podem comer de tudo que tem aqui, está tudo liberado. Você não precisa pagar nada, nem comprar no cartão, no débito, nem no crédito, nem no carnê, nem parcelado, nem à vista. É de graça, coma tudo, até pocar a barriga. Pode levar com força. Mas aí o homem achou que não era suficiente. O que Deus já tinha dado para ele, ele achou que não era suficiente. Ele queria algo mais, algo além. Aí decidiu tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim entrou a contaminação, a morte sobre o homem. Veja o texto que lhe diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que eu digo isso? Porque o homem pecou, e a Bíblia diz em Romanos 6:23, se eu não me engano a referência, mas lá está escrito: porque o salário do pecado é a morte. O que o homem recebe pela sua prática pecaminosa é a morte. E no outro texto, 3:23, ele diz: e todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos deveriam morrer. Mas aí Deus, na eternidade de bondade, na eternidade de amor, na eternidade de graça, na eternidade de misericórdia e de perdão, Ele decide que um apenas deverá morrer para que todos sejam salvos. É por isso que Jesus teve que morrer, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, Ele não é injusto e nem enganador. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, tem que morrer, para que possa ser justo a salvação. Então é aí que entra Jesus e vem morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos direito à vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pela graça, o que quer dizer a palavra graça? Palavra graça, eu aprendi isso ainda na escola bíblica, com os meus primeiros professores, o Wellington e Emerson, e eles me ensinaram, e até hoje está na minha mente. Graça é aquilo que você recebe sem merecer. Graça é quando alguém lhe dá algo e você não merece esse algo. É quando você recebe algo que na verdade você deveria receber o contrário. Por exemplo, é quando você recebe cura e na verdade você estava no direito de receber doença. Mas aí a graça de Deus, ao invés de lhe dar doença, lhe dá saúde. É quando você merecia ser preso, mas ao invés de Deus lhe dar prisão, Deus lhe dá liberdade. É quando você merecia condenação, mas ao invés de Deus lhe dar condenação, Deus dá salvação e perdão. É quando você merecia a morte, mas ao invés de você receber morte, Deus lhe dá vida, porque pela graça foi salvo por meio da fé, do bem de vós é dono de Deus. Todos pecaram, desfrutificaram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Nós merecíamos morte, mas Ele nos deu vida. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é muito amor de Deus. Isso é muita graça, muita bondade de Deus. Nós aqui
Todos são pais, mães, talvez quase todos temos filhos. E quando um filho desobedece a gente, faz alguma coisa que a gente não gosta, comete alguma desobediência, a nossa vontade de pegar a sandália, a havaiana, o cinturão, o galho de goiabeira, não é isso? Mas Deus, sabe por que Deus fez nessa hora? Quando a gente merecia o galho de goiabeira, Ele trouxe um sorvete para a gente. Espia. Porque na verdade isso faz parte da natureza do homem. Se o filho desobedece, a gente quer descer o buranhém, a madeira. E era o que nós merecíamos, porque eu duvido que quando nossos filhos desobedecem, a gente leva ele para a pizzaria. Vem, meu filho, olha, meu filho, você me desobedeceu tanto que está merecendo uma pizza. Você me deu tanta dor de cabeça, meu filho, que eu vou comprar uma roupa nova para você. É assim que a gente diz, não é. Mas Deus fez exatamente o inverso, o contrário. A vontade de Deus, na sua ira, era nos matar. Mas eu não sei como, só Deus, ao invés de matar, deu vida. Ao invés de matar, morreu no nosso lugar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom. E a palavra dom, também aprendi, é a mesma coisa que presente. Dom é a mesma coisa, ou a mesma palavra para presente. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação é gratuita, porque pela graça sois salvos, sem merecer. Não é algo dos seus méritos, é algo que Deus lhe dá como presente. E nós temos uma tendência, irmãos, a desprezar aquilo que é de graça. Nós não sabemos valorizar aquilo que é de graça. É uma tendência do homem, é uma falha do homem. Aquilo que não nos custa nada, aquilo pelo qual a gente não sua, a gente não trabalha, a gente não esforça, a gente não sabe quanto custa, nós normalmente desprezamos aquilo pelo qual nós não pagamos nada. Faz parte da natureza do homem desprezar aquilo que é gratuito, aquilo que é de graça, aquilo pelo qual ele nada fez, não se esforçou. Nós temos essa tendência. É por isso que você vê tanta gente, a maioria das pessoas na terra e no mundo, desprezando a salvação, porque ela é gratuita. As pessoas desprezam, as pessoas não valorizam, as pessoas não sabem a importância, porque elas não sofreram nada para a salvação, não pagaram nada, não carregaram a cruz, não foram chicoteados, não foram esbofeteados, não foram cuspidos, não foram pregados, não sofreram nada, não tiveram cravos na cabeça, cravos na mão, espinho na testa, não tiveram nada. Simplesmente a graça de Deus se revela e traz ao homem a salvação. Aí o homem que não fez nenhum sacrifício, normalmente rejeita aquilo que lhe é dado gratuitamente. Mas o homem rejeita exatamente por não entender o valor, não entender a importância. Porque, por enquanto, esse presente, por enquanto, em um certo sentido, não está tendo utilidades. Por enquanto, em um certo sentido, a salvação não está tendo utilidade. Entendo o que eu estou falando. Por enquanto, em um certo sentido, a salvação não está tendo nenhuma utilidade. É semelhante ao direito de primogenitura que o Esaú tinha por ser o filho mais velho. Lembra dessa passagem? Quando Isaac gera Jacó e gera Esaú, e são gêmeos, e o Esaú nasce primeiro, e por ter nascido primeiro, ele tem direito à primogenitura.
ele tem direito à bênção da primogenitura, mas a Bíblia diz que ele despreza. Jacó está preparando um guisado, o Esaú chega do campo sem nada apanhar de caça, está com fome, aí pede um prato de lentilha para Jacó. Jacó disse: dou não, mas rapaz, deixa de ser ruim, eu troco um prato de lentilha no direito da bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú, a Bíblia pega pesado com ele, diz que ele foi profano, porque desprezou o direito da primogenitura. Ele disse assim: pode ficar, eu estou aqui com fome, de que vai me adiantar esse direito de primogenitura e eu morrer de fome? Pode ficar para você. Os irmãos conhecem a história. No final, Jacó entra no quarto de Isaac, recebe a bênção de primogenitura. Depois chega o Esaú, querendo, reivindicando e exigindo o direito de primogenitura, mas as bênçãos da primogenitura já tinham passado para Jacó. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, chorou revoltado e queria até matar Jacó. Se Jacó não corre, ele matava Jacó. Mas sabe o que é isso? É exatamente o que eu estou pregando. Hoje as pessoas estão desprezando a salvação, que é de graça, não pagam nada, não sofrem nada, não carregam cruz, não são esbofeteados, não são cuspidos, não são humilhados, mas desprezam. Mas vai chegar o dia, quando a trombeta tocar e Jesus arrebatar a sua igreja, que eles procurarem a porta para entrar, aí a porta vai estar fechada. Eles vão dizer assim: Senhor, abre-nos a porta. Aí o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês, aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas hoje tudo é maravilha, meu irmão. Hoje tudo é bênção. Aleluia. A Bíblia fala em Apocalipse 21, se a memória não me falha, sobre o grande trono branco, o juízo final, porque tem um trono de Jesus que é para galardoar. Ninguém vai ser condenado no julgamento de Jesus, no tribunal de Jesus, é só para receber bênção ou não. Vai ser esse o julgamento concernente às obras, mas ali vai estar todo mundo salvo. Mas vai ter o julgamento diante de Deus, que é o grande trono branco. E o apóstolo João, quando ele tem a visão, ele disse que viu um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, se enrolaram como um rolo, e não se achou lugar para ele, nem para o céu, nem para a terra. Aleluia. E abriu-se os livros. Abriu-se o livro da vida e o livro das obras. 2 livros se abriram: o da vida e o das obras. O das obras para olhar o que foi que a pessoa fez, de bom ou de ruim, de certo ou de errado, de justo ou de injusto, de honesto ou de desonesto. Estava lá, tudo escrito. Os bens e os males que fizemos está lá. Aí abriram o livro lá e estava o meu nome, José Cícero Dantas de Oliveira. Aí o senhor disse: vê aí o que foi que ele fez. Aí só ele pintou, ele bordou, pintou, bordou, desenhou o olho, pintou 7, fez um bocado de coisa. Foi mesmo, rapaz, esse camarada é tão perigoso com essa carinha aí. É, senhor. Mas vamos olhar aqui no livro da vida. Aí quando abre no livro da vida, meu nome está lá. Aí sabe o que ele disse? Isso aí pode apagar, porque aceitou Jesus. Ele buscou perdão, ele buscou salvação. Aí nada acontece. Agora olha no livro da vida. Aí você fez caridade, amor, não pecou muito, foi até uma pessoa boa. Aí vai procurar no livro. Mas olha se o nome dele está aí, tá não. Mas rapaz, porque ninguém é salvo pelas obras, está aqui. É só você aceitar Jesus. Fez tanta coisa boa, mas não entrou no caminho, mas não entrou pela porta. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz: a morte, olha só, o inferno e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre.
Aleluia. E esta é a segunda morte, a morte eterna. Jesus Cristo disse assim: olha, não temo aquele que mata o corpo, depois não pode fazer mais nada. Temo aquele que depois de matar o corpo, Deus pode lançar a alma no inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ali haverá choro e ranger de dente eternamente. Olha que coisa pesada. Então, irmãos, o que nós passamos aqui de sofrimento, de luta, de prova, de humilhação, de perseguição, desemprego, doença, não é nada não. Isso um dia vai cessar. Nós vamos entrar na presença de Deus, vamos viver para sempre em paz. Mas quem não aceitar vai viver no tormento eterno. Aleluia. Lago de fogo e enxofre. Não tema aquele que mata o corpo, não pode fazer mais nada. Tema aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno, onde o bicho não morre. Eu não vou lhe afirmar com certeza que bicho é esse. Eu não sei se o bicho é o próprio ser humano que não vai morrer, ou se é alguns vermes que tem lá, nesse lugar, que vai ficar comendo as pessoas, irmãos, dia e noite, mordendo. O Herodes, que morreu comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus, alguém disse que ele passou 3 dias ainda em agonia, o bicho comendo ele. Alguém diz na história, um médico ia lá, onde veio uma mosca e pousou o verme, e o verme virou um bicho e foi se multiplicando. Alguém disse que um médico vinha, colocava as uvas e rapava o bicho que estava lá, tirava, deixava em carne viva, vinha e jogava dentro da lixeira, aquele monte de bicho, aquela nojeira, mas quando virava estava do mesmo jeito, cheio de bicho de novo. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas o triste, o infeliz, o condenado do Herodes, o miserável, não se converteu. Deus castigando ele para ver se ele se convertia, para ver se ele tomava jeito, para ver se ele entrava na linha, para ver se ele estava, para ver se... Mas não se humilhou, não se ajeitou. Eita! Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom que Deus dá ao homem. É a graça de Deus sobre o homem, é o amor de Deus sobre o homem, é Deus se revelando como Pai, é Deus se manifestando como Pai, dizendo: tu erraste, mas eu quero resolver o teu problema, tu pecaste, mas eu quero te perdoar, tu saíste da minha presença, mas eu te espero de braços abertos para te abraçar, para te dar sandália nova, para colocar um anel no dedo, para te dar um vestido, matar o bezerro cevado e fazer uma festa, porque você estava morto, perdido, e foi achado morto e reviveu. Olha que coisa linda. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou terminar. Conta-se que um dia uma moça dirigindo, ela cometeu uma infração de trânsito, uma infração. E ela teve que resolver esse problema, e a causa foi para a justiça, para ela resolver. E o juiz, que na verdade era o pai dela, o próprio juiz, olha que coisa, ela foi para uma audiência, que por coincidência ou não, o juiz era o pai dela. E quando o pai pegou a causa da própria filha para julgar, ele disse: bom, você cometeu uma infração e você tem que pagar por essa infração, e eu vou lhe condenar a pagar $1.000 por essa infração. Ela: mas doutor, lá na hora da audiência, não podia chamar de pai pela a questão da ética. Mas doutor, não tenho $1.000 para pagar essa multa. Ele meteu a mão no bolso, tirou a carteira e pagou. Foi exatamente isso que Deus fez com a gente, irmãos. Nós estávamos condenados à morte, nós tínhamos que morrer, não tinha escapatória. O salário do pecado é a morte, tinha que pagar o preço. Aí ele veio e pagou o preço.
Era uma aldeia de índio. E tinha um problema na aldeia que estava sumindo as coisas lá na aldeia. Tinha um ladrão na aldeia. Chamaram o cacique e disseram: chefe, tem um ladrão aqui no nosso meio. Já roubaram na casa do fulano, já roubaram na casa do ciclano, a cela que o fulano tem, roubaram não sei o que, roubaram a galinha não sei de quem, o peru e tal. O negócio está sério aqui. Aí o chefe fez um decreto. Quando pegar esse camarada, aí tu vai fazer muita coisa com ele não. Eu só quero que dê 80 chibatadas. Escolheu o carrasco, o camarada fortão. É você que vai dar 80 chibatadas nesse camarada. Quando pegá-lo, não tem escapatória. Rapaz, aí botaram os vigias para ficar esperando na tucaia. Aí quando foi um dia, pegaram o ladrão. Mas sabe quem era o ladrão? Era a mãe do cacique. Ela estava meia com Alzheimer, meia doente, meia sem, o povo disse, sem, estava pegando as coisas até sem. Mas aí ele fez a lei. Se agora? Ele olhou para a mãe dele, sua idade avançada, disse: pronto, ela não vai aguentar. Mas eu disse que tinha que cumprir a lei. Eu fiz a lei que tem que cumprir. Porém eu sei que ela não aguenta, mas a lei tem que ser cumprida. Pode dar em minhas 80 chibatadas. Eu assumo o lugar dela. A lei não proibia, não tinha uma cláusula dizendo que alguém não podia substituir. Aí ele foi lá e no lugar dela recebeu as 80. Quase morre. Mas teve que cumprir aquilo que estava determinado. Aleluia. Ô irmãos, graças a Deus que nós tivemos essa consciência. Porque eu fico imaginando nos céus, se eu posso assim dizer, a tristeza de Deus, pelo sacrifício que Ele fez, pelo homem, pelo ser humano, pela mulher, por todos, por amor, e as pessoas desprezam, e a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas é Satanás, a luz é Jesus. E as pessoas amam mais Satanás do que Jesus. As pessoas amam mais o mundo do que os céus. Amam mais o diabo do que a Deus. Amam mais a condenação, o pecado do que a santidade. Infelizmente essa é uma realidade, mas nós estamos aqui para alegar o coração de Deus. Eu imagino que Jesus olhará do céu e diz: Pai, mesmo sendo pouco, mas valeu a pena. Teve alguém que acreditou, teve alguém que aceitou, teve alguém que recebeu, teve alguém que confiou. E lá está o povo. É pequeno, é humilde, é simples, mas acreditaram, não foi em vão. Fique de pé, por gentileza. Que Deus te abençoe e você não despreze esta grande vitória. E a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém.